Olá, uma boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para tratar sobre um assunto polêmico que vem causando aí diversas divergências no âmbito jurídico tributário relacionado com a possibilidade de tributação de algumas atividades relacionadas com novas tecnologias. Eu agradeço muito pelo convite para participar aqui desse congresso, Pensar Contabilidade. Para mim aqui é uma honra conversar com vocês sobre esse assunto. O meu nome, então, é Salvador Cândido Brandão Júnior e me foi designado conversar com vocês alguns aspectos polêmicos que hoje vivemos relacionados com a tributação de novas tecnologias, a tributação sobre o consumo. Então, aqui nós vamos ter que estabelecer alguns parâmetros iniciais para a gente poder estabelecer a nossa conversa e o nosso raciocínio sobre o assunto. Então, sem mais delongas, inicialmente eu gostaria aqui de apenas traçar qual será o nosso discurso desta noite e do que pretendemos aqui conversar com vocês. Então, quando a gente fala de tributação sobre o consumo e o seu impacto nas novas tecnologias, basicamente estamos mencionando a tributação sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, de competência dos estados, ou a tributação sobre o serviço de qualquer natureza, o ISS, que é de competência municipal. E o que nós estamos falando aqui, o que nós iremos tratar hoje sobre novas tecnologias, estamos nos referindo aos bens digitais. E para nós aqui hoje, bens digitais estarão dentro de uma discussão, numa dicotomia de saber se esse bem digital é uma mercadoria e no momento em que há então uma operação com essa mercadoria, haveria a possibilidade de incidência do ICMS, ou este bem digital, por ser um bem incorpóreo, um bem imaterial, ele seria, portanto, uma atividade tributada pelo ISS, pelo serviço de qualquer natureza, de competência dos municípios. Então, apenas para fixar aqui os parâmetros da nossa conversa, o que vamos dizer aqui hoje como bens digitais são basicamente o software. O software, seja ele transferido para o consumidor, né, por transferência eletrônica de dados ou download, ou seja ele acessado por computação em nuvem, também conhecido como streaming de software. E o que for dito aqui em relação a bens digitais como software, ele se aplica também para as músicas e filmes que também migraram a sua modalidade de distribuição, que antes precisava de uma fita cassete ou de uma fita VHS, no caso dos vídeos, né, dos filmes, ou um CD, um DVD. Agora, isso não é mais necessário, é também possível a sua aquisição ou o seu acesso por meio de um download adquirindo de alguma loja virtual. E também é possível, tanto como no software, temos aqui a computação em nuvem, que é denominada de streaming de software pelos estados. Também temos no campo audiovisual, músicas e filmes, o streaming, que hoje temos ali representado nos aplicativos do Netflix, Spotify, Deezer, enfim, dentre outros, tá? E também iremos tratar alguns aspectos de uma questão de plataformas digitais. Não seria, na verdade, aqui uma questão de bens digitais, como acabei de descrever para vocês, mas sim uma plataforma em que é possível a negociação de bens e serviços, né, ou de uma economia compartilhada, em que essa plataforma permite que usuários se conectem para fornecer entre eles esses bens, esses serviços, ou o uso de alguma propriedade, a exemplo do que temos no Airbnb, ou no Uber, ou no iFood, por exemplo, tá? Então, inicialmente, eu preciso tratar com vocês aqui alguns aspectos básicos da incidência da tributação do ICMS e da tributação do ISS, para a gente poder evoluir aqui no discurso da doutrina e também dos estados e dos municípios, de como que deveria ser essa tributação, ou do que eles pretendem fazer pela tributação do que estou denominando aqui de bens digitais, e que o Convênio 106 de 2017 chama de mercadorias digitais, tá? Que aí envolveria jogos eletrônicos,
que são nada mais do que softwares, as músicas, os filmes, enfim, tá? Então, inicialmente, o ICMS, ele é um imposto de competência estadual, ele está previsto na Constituição, no artigo 155, inciso 2º, e ao prescrever esta competência tributária para os estados, a Constituição diz que os estados são competentes para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que essa operação tenha início no exterior, né? Então, envolve a tributação tanto numa operação no mercado interno, quanto numa operação proveniente do exterior, né, onde teríamos uma incidência na importação. Então, o que a doutrina costuma afirmar aqui, que este tributo, ele tem necessariamente que conjugar 3 conceitos para que seja possível identificar um fato passível de tributação por ICMS. Então, a mercadoria em si, ela seria o objeto de uma operação, né, que realiza essa circulação da mercadoria. Então, a mercadoria é o objeto. E é preciso haver, então, uma operação que realiza uma circulação desta mercadoria. Operação, para resumir a controvérsia, ela é um negócio jurídico, um ato voluntário que impulsione essa mercadoria desde o seu ciclo, do seu ponto de partida, né, no início de sua produção, até o consumo. Então, em todas as etapas de ciclo econômico de uma mercadoria, desde a fonte produtiva até o consumo final, uma operação que impulsione essa mercadoria nesse percurso, ela seria considerada um negócio jurídico ou um ato voluntário que proporcione, então, esse impulsionamento, esse percurso da mercadoria. Isso seria considerado como uma operação. Então, pode ser uma compra e venda, mas não se resume à compra e venda. Pode ser outras formas jurídicas ou outros negócios jurídicos que sejam capazes de impulsionar essa mercadoria da fonte de produção até o consumo, como, por exemplo, doação ou comodato. O comodato já tem mais discussão, né? Que estaria mais envolvido com uma locação gratuita, e tem um pouco de divergência nisso, tem até algumas decisões judiciais ainda dos anos 70, afastando a tributação do ICMS sobre comodato, por conta da operação gratuita e por conta do seu paralelo com a locação, mas temos outros negócios jurídicos que permitem serem configurados como uma operação para fins de impulsionamento dessa mercadoria para o consumo. A doação é um exemplo, permuta, compra e venda, enfim, tá? Circulação, então, majoritariamente na doutrina e também no Poder Judiciário, por meio até da súmula do STJ número 166, a circulação, ela pressupõe uma transferência de titularidade. Então, eu tenho que realizar um negócio jurídico que represente uma circulação, que nada mais é do que uma transferência da titularidade dessa mercadoria para uma outra pessoa, tá? Então, neste sentido, essa circulação, ela está num contexto de operação comercial, tá? Numa operação em que seja num contexto de transferência de titularidade dessa mercadoria, havendo, então, a súmula 166 do STJ, afastando a possibilidade de tributação por ICMS quando houver um ato voluntário, de transferência de uma mercadoria de um estabelecimento matriz para um estabelecimento filial, ou seja, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em que pese a Lei Complementar 87 de 96 expressamente prever que o imposto incide mesmo que haja a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, já que os estabelecimentos são autônomos, inclusive para fins de cômputo da não cumulatividade dos créditos e débitos, né, para poder deduzir do imposto devido o montante de imposto que incidiu nas operações anteriores. Então, nesse contexto de circulação, em que é necessário haver uma transferência de titularidade, dificulta a percepção de que no termo operações possam estar inseridos, então, esses atos voluntários. Ok? E mercadoria, então, seria esse objeto da operação de circulação econômica, tá? É aquele bem destinado ao comércio.
o bem é caracterizado, então, como mercadoria, não por uma questão intrínseca de sua natureza, mas sim pela destinação que o empresário, que o comerciante lhe dê. Então, uma impressora para um empresário pode ser uma mercadoria, se ele estiver comprando ou produzindo essa mercadoria para colocar no mercado, esse bem para essa impressora para colocar no mercado, mas essa mesma impressora para esse mesmo empresário pode ser um bem de consumo que ele comprou para uso no seu setor administrativo e que não haveria, então, essa sua caracterização como mercadoria a partir dessa destinação de consumir o produto. Então, a mercadoria, ela tem esta característica, ou tem esta natureza, vamos dizer assim, a depender do destino que o empresário dê, que o comerciante dê para o bem, tá? O que se discute é se essa mercadoria precisa necessariamente ser corpórea ou se ela pode ser incorpórea, o que aí envolveria os nossos bens digitais que estamos aqui a versar hoje nesta breve aula, tá? Nesta breve apresentação. Já voltamos nesse ponto. Os serviços, então, eles são de competência dos municípios, está previsto no artigo 156, inciso 3º, no qual resta outorgado ou distribuído aos municípios o imposto sobre serviços de qualquer natureza, desde que não compreendidos na competência dos estados, e devem ser, então, definidos em lei complementar. Então, os municípios, eles podem instituir imposto sobre esses serviços de qualquer natureza, desde que eles não sejam serviços de comunicação, porque são os serviços que estão aqui no artigo 155, inciso 2º, que são de competência dos estados, ou então serviços de transporte intermunicipal e interestadual, que também é sujeito ao ICMS transporte. Então, o que seria esse serviço de qualquer natureza? Muita discussão ainda existe sobre o seu conceito, se haveria ou não um conceito de direito privado, quando o constituinte aqui no artigo 156, inciso 3º, se referiu ao termo serviços, se ele teria ou não se referido ou teria incorporado um conceito já pré-existente no mundo jurídico, e este conceito seria, então, decorrente do Código Civil de 1916, do contrato de serviços, que, na verdade, era naquele diploma locação de serviços. Então, o professor Aires Fernandino Barreto, ele capitaneando esta doutrina, junto com Geraldo Otaliba, José Eduardo Soares de Mello e outros doutrinadores de também grande relevância, afirmam que o ISS ele deve recair, então, sobre uma obrigação de fazer. É uma atividade desenvolvida, é um esforço humano desenvolvido em benefício de um tomador, no bojo de uma relação jurídica de direito privado, ou seja, estaria afastado a configuração de um fato passível de incidência do ISS, se esse serviço estiver dentro de um âmbito, dentro de um contexto de relação trabalhista. Então, o serviço seria gênero, né, no qual os serviços trabalhistas estariam afastados desta possibilidade de tributação por ISS. Então, devem ser serviços no bojo de uma relação de direito privado, que possuam um conteúdo econômico e que consiste, então, em gerar uma utilidade, em desenvolver uma atividade, que é o resultado, tá? Desenvolver uma atividade, um resultado. Então, o serviço em si é esta produção, é esta atividade, é este fazer, esta confecção de uma utilidade para entregar ou para que seja de interesse do tomador contratante do serviço. E esta utilidade, este resultado, ele pode ser tanto um bem material quanto um bem imaterial, tá? O que é incorpóreo nos serviços é justamente esta atividade, este fazer que o empresário desenvolve para um tomador de serviço. Então, dentro dessa concepção, o conceito de serviço seria uma prestação de serviços conforme definido pelo direito privado, o qual os legisladores, o legislador tributário, seja ele da lei complementar, uma lei nacional, seja os legisladores ordinários de cada município, devem respeitar por conta do mandamento do artigo 110 do CTN, que resta estabelecido que
o Constituinte, ao utilizar um conceito de direito privado para demarcar competências tributárias, este conceito não pode ser alterado pelo legislador tributário. Existem também outras discussões, inclusive algumas decisões do Supremo, numa tendência de afastar esta concepção de direito privado para fins de serviços, até porque aqui a Constituição, quando outorgou ou quando discriminou esta competência, ele diz imposto sobre serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar. Então, se ele precisa ser definido em lei complementar, não haveria por que entender que aqui já haveria um conceito do direito privado. Poderia, segundo este entendimento, haver uma lei que trouxesse uma outra concepção, um outro conceito para fins de ISS, para fins tributários. Inclusive, semana passada, na última semana de maio, o Supremo Tribunal Federal julgou como constitucional a possibilidade de incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza nos contratos de franquia. O contribuinte basicamente alegava a impossibilidade ou a inconstitucionalidade dessa incidência, porque o contrato de franquia não representaria, então, uma obrigação de fazer, mas o Supremo entendeu que o ISS, essa possibilidade de incidência da franquia não seria inconstitucional, tá? Temos outros exemplos, como do plano de saúde, por exemplo, ou do leasing, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha adotado um raciocínio para trazer para o leasing uma obrigação de fazer, para aí sim caracterizar essa obrigação de fazer, que ficou ali no voto do ministro Aros Grau, como o contrato de financiamento, que seria esse o núcleo do leasing financeiro, uma obrigação de fazer, e, portanto, tributável pelo ISS. Mas temos algumas concepções de que o imposto ele incide sobre a obrigação de fazer, isso seriam típicos serviços, né, passíveis de tributação, mas eles não se resumiriam a isso, poderiam envolver outras atividades que consistem nessa entrega de uma utilidade para um tomador, bastando que houvesse, então, a sua definição por lei complementar. O professor Bernardo Ribeiro de Moraes, ele já nos anos 70, anos 80, argumentava que o ISS ele era um complemento do ICM. O ICM, então, ele era um tributo que gravava a circulação de bens materiais, enquanto que o ISS ele gravava a circulação econômica de bens imateriais. E por que isso é relevante para a gente discutir aqui hoje? Existe uma concepção que vem emplacando, principalmente pelo doutrinador Alberto Macedo, de que a dicotomia entre bens e serviços, quando a Constituição utiliza essa dicotomia, bens e serviços, ele teria adotado esta distinção, essa diferenciação de bens como materiais e os imateriais seriam reservados aos serviços, tá? O que temos aqui hoje de concreto como entendimento do que é serviços para fim de ISS é a súmula vinculante. Então, a súmula vinculante, ela exprime essa concepção de que o ISS ele incide sobre obrigações de fazer, impossibilitando a sua incidência sobre obrigações de dar, como as locações de bens móveis. Isso aqui é importante para a gente discutir a tributação de bens digitais, justamente por envolver direitos autorais, em que a doutrina costuma afirmar que a cessão de uso de um software ou a licença de uso de software, ela consiste apenas numa locação ou numa obrigação de dar, sendo impossível, então, a incidência do ISS. E, por outro lado, também, a doutrina diz que não pode incidir ICMS porque não há uma transferência de titularidade, ou seja, não há uma circulação que é necessária para a configuração de um fato passivo de tributação, e também não há uma mercadoria, porque esta mercadoria, este software, ou esta música digital, ela seria um bem incorpóreo, e este conceito de mercadoria esculpido na Constituição, na demarcação de competência do ICMS, ele estaria relacionado tão somente aos bens corpóreos, porque seria um conceito extraído do direito privado no Código Comercial de 1850. Tá? Então, para a gente começar aqui a falar dos nossos desafios dos bens digitais, eu vou trazer aqui uma discussão que houve para as fitas de VHS, né, para os filmes distribuídos em VHS, e que podem ser, então, também
utilizados para a nossa discussão do software e também para os filmes digitais e os softwares transferidos por meio de download, tá? Então, o professor Rob Carrasa, ele advogava ou defendia doutrinariamente que as fitas de videocassete, as fitas que contêm esse conteúdo audiovisual, na verdade, não são vendidos. O que é vendido é apenas um meio magnético, aquela caixinha magnética, como uma fita cassete, ou como um Blu-ray, um DVD, deixando isso um pouco mais moderno, né? Então, isso que seria o objeto de compra e venda, e não o conteúdo em si. Aquele conteúdo, o filme que está ali dentro, não é objeto de contrato de compra e venda, e sim de cessão de direito de uso, porque o autor da obra, né, quem criou aquele filme ou aquela música, ele continua proprietário do direito autoral daquele conteúdo que é inserido naquela fita de VHS para a sua circulação no mercado. Então, na verdade, o que diz essa doutrina é que a sua gravação numa fita de VHS ou num DVD para distribuição do mercado, para que o consumidor pudesse acessar esse conteúdo, seria uma etapa necessária, uma atividade meio, que sem ela os usuários não poderiam acessar esse conteúdo. E este conteúdo não seria objeto de direito de compra e venda, e sim de cessão de direito de uso. Então, afirma aqui o professor Rob Carrasa de que sem essa fita de VHS, sem a gravação desse conteúdo audiovisual neste meio magnético para sua distribuição, não haveria como o consumidor acessar esta obra intelectual, tá? Então, por isso que é necessária esta gravação, e esta gravação é apenas um meio necessário para que este conteúdo seja acessado. Esta mesma argumentação pode ser trazida para o software, que muitos autores eles argumentam justamente esse ponto de cessão de direito de uso e o que está a transferir nesta operação uma mídia física seria somente a mídia. O conteúdo ficaria ainda dentro da propriedade do autor daquela obra, que não transferiu nesta operação. O Supremo Tribunal Federal, então, proferiu diversos acórdãos em recurso extraordinário, afastando esta argumentação de cessão de direito de uso e configurando, então, essas fitas de videocassete que contêm estes filmes, né? Uma vez gravados em série, o que a gente chama aqui no software de prateleira, então se essas fitas de videocassete também forem de prateleira, ou seja, gravadas em série para colocar no mercado, como qualquer outra mercadoria, não seria então lícito negar-lhe a sua qualificação de mercadoria, sendo passível então a incidência do ICMS. Então vejam aqui, em relação aos softwares, que essa argumentação persiste. O professor Clélio Chiesa e muitos outros, como o professor Rob Carrasa, por exemplo, dizem que no software não há possibilidade nem de tributação do ICMS e nem de tributação do ISS, porque esse software, ele mesmo que em mídia física, e aí nós teremos então um bem corpóreo, né, um corpus mecânico, que estaria relacionado com a natureza ou com o conceito intrínseco de uma mercadoria, ele deveria ser corpóreo. Então, nós temos uma mídia, então seria um disquete, um DVD ou um CD. Essa mídia seria esse bem físico, que poderia até ser enquadrado como uma mercadoria, mas não haveria, então, uma circulação, porque neste contrato haverá apenas uma cessão de direito de uso, não haveria a transferência da titularidade do direito autoral, que permaneceria com o seu autor, e também não seria possível a incidência do ISS, justamente porque o ISS ele incide sobre obrigações de fazer, e a cessão de direito de uso envolve uma obrigação de dar. Tá? Esta argumentação também é repetida por outros doutrinadores, a exemplo aqui da Neide Bueno, que trata o negócio jurídico de software como um negócio jurídico referente à propriedade intelectual apenas. Então, aquela licença de uso, ela se assemelha a uma locação de direito autoral e, portanto, apenas permite o uso e gozo dessa coisa, não transferindo a propriedade deste software para o consumidor, o que afastaria, então, essa concepção, esta configuração de circulação. Esta ideia, ela foi parcialmente, vamos dizer assim,
afastada pelos tribunais superiores, tanto por esse acórdão do STJ e muitos outros que apenas incorporaram no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, igual a exemplo do que vimos agora para a fitas de VHS, para as fitas de vídeo, se o programa ali for criado de uma forma impessoal, ou seja, ela é criada, replicada em diversas cópias para atender um número indeterminado de consumidor, sem querer atender uma determinada demanda pessoal ou específica de algum encomendante, né, desenvolvido especificamente para um cliente específico, ou seja, eu criei um produto que pode atender uma massa de clientes e de consumidores, este software, então, poderia ser configurado como uma mercadoria. Este julgamento do STF, que inaugurou esse tipo de diferenciação entre software de prateleira ou software por encomenda. Então, se o software ele é criado, desenvolvido para atender uma demanda específica de um consumidor, de um contratante, ele seria, então, um serviço, seria um software por encomenda, sujeito à incidência, então, do ISS, do Imposto sobre Serviços, mas se ele é produzido em série para atender um número indeterminado de usuários, como se fosse um produto qualquer colocado numa prateleira de uma loja, daí a analogia ou essa nomenclatura de prateleira, mas necessariamente com um corpus mecânico, né, ou seja, deveria haver um elemento corpóreo nessa criação intelectual, né, nesse programa de computador, que na época, em 98, ainda se utilizava muito disquete ou CD para a transferência destes softwares para os usuários, para que eles pudessem instalar em seus computadores e utilizá-lo, tá? Então, esse julgamento aqui foi em 1988, e poucos anos depois, em 2003, foi publicada uma lei complementar para fins de estabelecer alguns critérios de incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, e esta lei complementar estabelece uma lista em seu anexo, uma lista de serviços, né, um número juntamente com uma descrição do serviço, e uma vez uma atividade econômica estando discriminada nessa lista de serviços, esta atividade seria então considerada um serviço de qualquer natureza, passível de incidência do imposto de serviços de qualquer natureza. Então, foi inserido este item 1.05 na lei complementar, dizendo que seria fato gerador do ISS a licença de uso de programas de computador. E aqui aumentou o nosso conflito de competência entre a tributação do ICMS ou a tributação do ISS sobre o software. O Supremo já tinha dado uma certa harmonização a essa tributação, pretendendo tributar por ICMS quando houvesse um corpus mecânico de um software replicado em massa, né? Ele, tipo um Windows ou um Office, em que ele é feito para atender um número indeterminado de pessoas, e sujeito à incidência do ISS se ele fosse um software criado por encomenda de um consumidor. Mas veio uma lei em 2003 dizendo que a licença de uso de programas de computador seria passível de incidência do ISS, e aí surge a dúvida, seria qualquer tipo de licença de uso, mesmo aquelas licenças relacionadas com softwares de prateleira, conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E o artigo 9º da Lei de Direito Autoral do Software, a Lei 9.609, diz que o uso de programa de computador, para que seja possível ofertá-lo ao mercado e atingir os usuários, atingir os consumidores, para que eles possam utilizar esse programa de computador, é necessário, então, haver um contrato de licença de uso. Um contrato de licença de uso que estará relacionado com o direito autoral do software, já que isso aqui é uma lei de direitos autorais, tá? Bom, então, enquanto havíamos, então, um corpus mecânico ali, enquanto havia um corpus mecânico, uma mídia física, um CD, um DVD, para a distribuição de um filme, para a distribuição de uma música, ou para a distribuição de um software, os estados, eles tributavam a mídia física por meio de ICMS, e tanto que no software, aqui no estado de São Paulo, a tributação, tinha base de cálculo em relação ao software, relacionada com o valor da mídia física. Então, havia um decreto
de 2007, logo falarei sobre ele, que determinava que a base de cálculo do software de prateleira seria 2 vezes o valor da mídia física, o que seria um valor irrisório em relação ao valor do software, né, da operação de software. Enquanto isso, os municípios vinham tributando o software em si, este valor do software, por meio de ISS, com base nesse item 1.05 de licença de uso. Tá? E passando, então, essa fase de necessidade de bens, de mídias digitais para transferência, para disponibilização, para distribuição de um software ou de um filme no mercado, a tecnologia ela avançou e, inclusive, a banda larga foi dos recursos que permitiu esse tipo de acesso, que possibilitou esse tipo de transferência eletrônica de dados, o conhecido download, de músicas, jogos eletrônicos, aplicativos, músicas, filmes, enfim. Tudo isso acessível ou possível de ser adquirido em plataformas de venda desses bens, como o iTunes ou como a próprio Google, que tem também ali um canal de vendas de filmes e de músicas, ou de aplicativos no Google Play ou na Apple Store, em que, uma vez adquirido um jogo eletrônico, uma vez adquirido um filme, uma vez adquirido um software, este bem digital, ele fica registrado na sua conta e você pode acessá-lo eternamente, mudando de computador, mudando de celular ou qualquer tipo de equipamento eletrônico que você vir a ter, será possível realizar um download novamente, uma transferência eletrônica novamente deste bem digital para poder assistir então o filme ou assistir ou jogar um jogo eletrônico, tá? E aí, agora que nós não temos mais um corpo físico, um corpo mecânico, o mesmo bem que antes era considerado um software de prateleira ou um filme distribuído em VHS, ele era considerado uma mercadoria, sujeito então à incidência do ICMS. Agora, por não haver mais esse corpo mecânico, por não haver mais esse corpo, essa mídia física, ele não seria mais considerado uma mercadoria e, portanto, não poderia mais incidir o ICMS sobre ele. Os estados, percebendo que poderia esvaziar a sua capacidade de arrecadação do ICMS relacionado ao software, principalmente pelo viés ou pela concepção de que deveria haver um corpo, né, um bem corpóreo, inclusive no estado de São Paulo, como já me referi, que a base de cálculo ela era 2 vezes o valor da mídia física, os estados começaram então a caminhar para pretender tributar também esses bens digitais, porque tanto o bem transferido por download ou o bem transferido, disponibilizado, distribuído por uma mídia física, seria o mesmo bem, seria o mesmo software de prateleira disponibilizado, distribuído no mercado para atender o mercado de consumo, sem atender necessidades específicas de um usuário específico. Então, o Estado do Mato Grosso publicou uma lei em 1988, fazendo com que, trazendo para a incidência do ICMS os bens digitais, né, o software adquirido, seja ele por meio de uma mídia física, seja ele adquirido por meio eletrônico. Sobre esta lei do Mato Grosso, o partido PMDB ingressou então com uma ação direta de inconstitucionalidade no mesmo ano, que é essa ADI 1945, no qual a medida cautelar demorou cerca de 12 anos para ser julgada. Apenas em 2010 a medida cautelar foi julgada. E nesse momento, nesse julgamento da medida cautelar, o Supremo trouxe estas discussões sobre a necessidade de haver um bem corpóreo para que fosse configurado, então, a mercadoria, mas restou vencedor o entendimento de ministros como Nelson Jobim ou Gilmar Mendes, de que Eros Grau, que haveria a necessidade, então, de modificar esse posicionamento, de modificar esse entendimento de acordo com a evolução da sociedade, deveria também evoluir essa concepção de mercadoria, fazendo com que este produto, seja ele por meio físico, seja ele por meio digital, seja considerado um produto como tal, uma mercadoria, apenas havendo uma alteração do meio de distribuição, não havendo uma alteração na essência do produto em si. Então, isso aqui foi apenas a medida cautelar. Esta ADI, para o julgamento do seu mérito, no pleno do Supremo Tribunal Federal, foi colocado para votação ao plenário agora no mês de abril de 2020. A relatora proferiu seu voto no entendimento de que
incidiria, então, o ICMS na transferência eletrônica de software, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo e agora o processo foi suspenso. Diante deste cenário de controvérsia sobre a possibilidade de incidência ou não de ICMS sobre bens digitais, o mesmo bem que antes tinha um corpo, repetindo, agora ele é um bem que circula por transferência eletrônica. Os estados, então, se reuniram no CONFAS em 2015 e celebraram um convênio para conceder um benefício fiscal, na verdade, só pode conceder um benefício fiscal aquele ente político que tenha competência também para instituir o imposto. Então, aqui, pela via reversa, dando um benefício fiscal, os estados afirmaram a sua competência para instituir, para cobrar o ICMS sobre essas operações com software, ou sobre essas operações com bens digitais, com mercadorias digitais, jogos eletrônicos, músicas, enfim. Então, esse benefício fiscal consiste numa redução de base de cálculo, de modo que a carga tributária ou a alíquota efetiva final deva ser de 5%. Então, o fator de redução aqui da base de cálculo, aplicando-se a alíquota de 18%, para que eu chegue numa alíquota efetiva de 5%, o fator de redução é mais ou menos uns 72% da base de cálculo. Então, sobre o valor da operação, eu aplico esse fator de redução sobre a base de cálculo, para, depois disso, aplicar a minha alíquota nominal de 18%, que aí terei, então, uma alíquota efetiva de 5%. Então, logo publicado este convênio, o Estado de São Paulo, então, publicou o decreto 61522, para revogar aquele decreto de 2007, que previa a incidência do ICMS sobre o software quando ele estivesse inserido numa mídia física e a base de cálculo seria o dobro do valor da mídia física. Então, esse decreto passou a prever que a base de cálculo seria o valor total da operação, portanto, revogado este decreto anterior, que se pautava nessa concepção de haver necessariamente um bem corpóreo para fins de ICMS. No ano seguinte, em 2016, foi publicado um outro decreto, o decreto 61791, porque detectou-se diversas dificuldades para determinar o local da incidência. Onde que seria considerado estabelecimento para fim de tributação no software comercializado por download ou em nuvem. Então, diante dessa dificuldade, a dificuldade não era na incidência, na possibilidade de incidir ou de reconhecer ou configurar esses bens digitais como mercadorias. A dificuldade era determinar para qual estado recolher o imposto. Então, esta incidência no âmbito do Estado de São Paulo foi suspensa, aguardando-se, então, uma definição desses critérios de local da incidência. Em 2017, foi publicado, então, este convênio 106 de 2017, que pretendeu justamente tratar desses critérios de local da incidência. Então, este convênio ele dispõe sobre as operações com mercadorias digitais, o que eu venho chamando aqui de bens digitais, tais como softwares, aplicativos, arquivos eletrônicos, músicas, filmes, enfim, transferidos por meio de transferência eletrônica de dados, inclusive aqueles que sejam armazenados no servidor, acessado remotamente pelo usuário, que seria aqui a nossa computação em nuvem, o nosso streaming, tá? De software, tá? Streaming de software. Então, este convênio, ele estabeleceu que o ICMS ele é devido para o Estado onde estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente da mercadoria, ou seja, ele transformou a tributação do ICMS para a tributação no destino, ignorando a orientação ou a definição constitucional de que nas operações interestaduais uma parte da tributação deve ficar no estado de origem e uma parte deve ficar no estado de destino, justamente pela aplicação da alíquota da resolução do Senado, da alíquota interestadual, tá? Então, ele ignorou aqui esse mandamento constitucional e transferiu para o destino a tributação do ICMS. E concedeu também uma isenção de todas as operações anteriores. Então, transformou o imposto num imposto praticamente monofásico, incidindo apenas na fase de consumidor final, já que todas as operações anteriores estariam isentas, e mesmo que haja aqui uma operação interestadual, ou seja, o estabelecimento comerciante que realiza essa operação de circulação de mercadoria, concedendo a licença de uso para esse usuário,
se ela estiver, por exemplo, sediada em São Paulo, e o consumidor no estado da Bahia, a tributação integral ficaria no estado de destino, tá? O estado de São Paulo, então, publicou o decreto 63099 de 2017 para regulamentar este convênio, e tanto este convênio quanto este decreto são alvos aqui no estado de São Paulo de diversas ações judiciais questionando a sua constitucionalidade. Então, esse CONFAS, a meu ver, ele padece de algumas inconstitucionalidades, porque ele exorbita o âmbito de ação ou o âmbito de competência deste instrumento normativo denominado convênio, celebrado no âmbito do CONFAS. Então, ele define quem é o contribuinte, apesar do contribuinte, nesse aspecto, ele não traz muita inovação em relação à Lei Complementar 87 de 96, seria aqui o contribuinte, a pessoa jurídica detentora do software, ou do site ou da plataforma eletrônica que comercializa esse software. Então, aqui seria o comerciante, é o mesmo contribuinte que está definido na Lei Complementar 87 de 96, mas não é papel do convênio definir contribuinte. E ela foi mais além, definiu também responsáveis tributários. Então, as intermediadoras financeiras como PayPal, por exemplo, ou PagSeguro, administradoras de cartão de crédito, ou mesmo o adquirente do bem digital, se ele for um contribuinte do imposto, ele pode também ser responsabilizado pelo recolhimento do imposto, do ICMS, devido numa transação eletrônica, nessa transferência eletrônica de um software. Tá? Então, ele, além de fazer tudo isso, ele ainda deslocou, como já falei, a tributação para o destino, isentando ainda todas as operações anteriores, e com isso ele suprimiu, afastou a aplicação de uma alíquota interestadual que está prevista a sua necessidade no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º e 8º, que seria a cargo da resolução do Senado, e não de convênios. Tá? Então, a função do convênio, ela reside em ser um instrumento normativo que exprime ou que é resultado de uma deliberação dos estados para conceder ou para revogar benefícios fiscais. O próprio artigo 9º da Lei Complementar 87 de 96 estabelece que quando houver operações interestaduais sujeitas à substituição tributária, deve haver convênios ou protocolos entre os estados envolvidos nessas operações. Definir também a Constituição, no artigo 155, parágrafo 4º, determina que o convênio seria um instrumento normativo competente para tratar do regime monofásico e das alíquotas desse regime monofásico incidentes sobre combustíveis, do ICMS sobre combustíveis, e também, pelo regimento interno do CONFAS, é competente para estabelecer algumas medidas de harmonização ou simplificação do imposto para ser aplicado em caráter nacional. Nós temos o convênio sem número, que estabelece códigos de CFOP para incluir nas notas fiscais. Então, seria estas as competências, estas as funções dos convênios. Não teria como função definir o estabelecimento ou o local da operação, muito menos definir o sujeito passivo, seja ele contribuinte, seja ele responsável, e nem estabelecer algum tipo de supressão ou de isenções de outras etapas para tornar esse imposto monofásico, ignorando a não cumulatividade. Todos esses tratamentos devem ser realizados por lei complementar, e ainda as alíquotas interestaduais que foram afastadas ao deslocar a tributação totalmente para o destino, também é de competência do Resolução do Senado. Nenhuma delas seria de competência do convênio. Então, por estes aspectos, esse convênio seria inconstitucional na minha visão. Para contribuir ainda mais com esse conflito entre os estados e municípios, o município de São Paulo ele publicou um parecer normativo em 2017, o parecer número 1, dizendo que essa licença de uso de software, com base no item 1.05 da Lei Complementar 116, não importando se for um software por encomenda ou se for um software de prateleira, não importa. Tem uma licença de uso, seja ele relacionado com um software distribuído por meio físico, distribuído por download, ou distribuído por acesso pela internet, quando instalado por um servidor remoto, que é o conhecido Software as a Service, o SaaS.
seja qual for a modalidade de distribuição desse software, por conta do artigo 1.05, haveria então a incidência do ISS aqui no município de São Paulo. Tá? E este parecer ainda diz que ele tem o caráter interpretativo, já que isso está em vigor desde 2003, com a publicação da Lei 13.701, Lei Municipal, tá? Que foi publicada para se adequar à Lei Complementar 116 de 2003, que é a Lei Nacional. Tá? Então, como eu falei para vocês, existem algumas ações aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, questionando a constitucionalidade do decreto 63099 de 2017, do Estado de São Paulo, e também do convênio 106 de 2017. Aqui eu trouxe algumas sentenças para vocês, e nessas sentenças foi discutido o conteúdo que vimos falando até o momento. Se mercadoria pode ser ou não um bem incorpóreo. Então, nesses dois casos que eu trouxe aqui nos slides para vocês, nós temos dois exemplos de sentenças que proferiram o entendimento que a forma de distribuição do software, seja ele distribuído por nuvem, seja ele distribuído por download, ou seja ele distribuído por uma mídia física, não altera o próprio produto. Então, este produto, se ele estiver destinado ao mercado, ele será considerado, sim, mercadoria, portanto, a possibilidade de incidência do ICMS. Não importa se há um bem corpóreo ou incorpóreo, isso é irrelevante para fins de ICMS. Então, o decreto, ele não criou nenhuma inovação, ele não inovou em nada, ele apenas tratou de uma possibilidade de hipótese de incidência já prevista na Lei Complementar 87 de 96 e na própria Constituição, que é autorizar os estados a tributar, a instituir o ICMS sobre operações de circulação de mercadorias. Uma vez detectado que o bem digital, ele é uma mercadoria, não importa a sua forma de distribuição, se é nuvem, se é CD ou se é download, ele é uma mercadoria, então este decreto não está criando nenhuma hipótese nova de incidência do imposto, portanto, seria constitucional. Não poderia haver aqui a alegação de invasão de competência dos municípios. Esse outro julgado aqui também foi no mesmo sentido, tá? Então, este meio de comercialização aqui é irrelevante para fins de identificação da natureza do bem como mercadoria. Se ele é considerado um software de prateleira, ele seria considerado, portanto, uma mercadoria, objeto de circulação, portanto, sujeito à incidência do ICMS, tá? Essas duas sentenças, devo dizer, que foram revertidas, tá? Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça julgou por inconstitucional o decreto 63099, afastando a incidência do ICMS, então, em grau de apelação. Um deles eu trouxe aqui para vocês, mas eles não discutiram, vamos dizer assim, a matéria que nos interessava aqui de saber se distribuir uma mercadoria em nuvem, em CD ou por download, em nada altera a caracterização de uma mercadoria como tal, de um bem digital como mercadoria, sendo ela corpórea ou incorpórea. O Tribunal de Justiça não entrou nesta bola dividida. O que o Tribunal de Justiça fez o decreto, ao estabelecer a possibilidade de incidência sobre um bem digital ou sobre uma nova possibilidade de incidência, como ele disse, não chegou no mérito, não chegou no ponto de dizer se mercadoria pode ser incorpórea ou não. Ele só disse que o decreto não poderia tratar do assunto sob pena de ofensa do artigo 146 da Constituição e artigo 150 da Constituição, já que quem deve prever os aspectos da incidência do imposto é a lei, não o decreto. Então, foi julgado inconstitucional por conta disso, tá? Claro que indiretamente, me parece que o Tribunal de Justiça está querendo dizer que bem incorpóreo não estaria definido na lei complementar ainda. Não disse se poderia ou se não poderia estar. Ele não chegou a dizer que mercadoria incorpórea não pode ser considerada mercadoria. Ele só disse que não havia previsão na lei complementar. Será que se viesse, então, uma lei complementar nova, colocando que mercadoria, bem digital, né, bem incorpóreo, pode ser considerado mercadoria, se para esse Tribunal de Justiça que seria considerado inconstitucional, não sabemos. Eu sei que para a sentença não seria. Para a sentença seria absolutamente constitucional. Mas para o tribunal não ficou claro o entendimento da corte, tá? E temos também duas ADIs propostas no Supremo Tribunal Federal, ainda pendentes de julgamento, para discutir o convênio
106 de 2017, já há um parecer do Procurador-Geral da República pela improcedência da ação direta, para julgar constitucional a incidência do ICMS, porque se ele é um software de prateleira, não importa a forma como ele é distribuído, deve ser sujeito ao ICMS, não ao ISS. Bom, e ainda estamos aqui discutindo transferência eletrônica de dados, né, download, e a nuvem. Então, o Supremo Tribunal Federal, ou a doutrina, demora tanto para estabelecer esses conceitos. O Supremo Tribunal Federal, na DI 1945, demorou mais de 10 anos para julgar a medida cautelar, e já passou aqui de 20 anos para julgar o mérito, e não julgou ainda. Estamos lá discutindo download, estamos lá discutindo transferência eletrônica de dados, quando a distribuição do software hoje já está sendo realizada em nuvem, na chamada Software as a Service, né, computação em nuvem. Deixa eu escrever aqui, minha letrinha vai ficar meio ruim, mas vamos tentar. Então, a computação em nuvem não é uma novidade da nossa década, na verdade, isso já vem sendo discutido há muitos anos. Esse autor, John McCarthy, aqui, ele já desde a década de 60, ele já dizia que um dia essa capacidade de tecnologia da informação, ela seria uma utilidade pública ao lado de um fornecimento de água ou de gás, eletricidade, bastando que alguém tenha um equipamento que seria conectado, não havia internet na época, né, mas seria conectado com base numa infraestrutura que estaria em algum lugar, e você teria acesso a toda uma gama, toda uma capacidade de tecnologia e informação de acordo com a sua demanda, sem precisar comprar equipamentos de tecnologia. Então, eu não preciso ter equipamentos para gerar na minha casa eletricidade, não preciso ter equipamentos para extrair gás e fazer com que ele seja utilizado na minha cozinha. Também não preciso ter equipamentos para realizar telefonia, equipamentos de telefonia ou de telecomunicação, para que eu possa exercer esse tipo de atividade dentro da minha residência. Eu posso simplesmente plugar alguns itens, como o telefone ou minha televisão, na tomada de telefone, na tomada de eletricidade, e eu tenho todo esse tipo de atividade entregue para mim. E isso aconteceria também em algum momento com a tecnologia da informação. Eu compraria apenas uma casca, né, uma carcaça, plugaria na tomada ou em algum lugar e teria toda uma capacidade de armazenamento, processamento, que hoje nós temos aparecendo aqui no Dropbox ou no OneDrive, que eu posso armazenar 1 tera na nuvem, não sei nem onde fica, mas meus dados não ficam no meu computador, ficam numa nuvem, tá? Então, segundo este Instituto Nacional de Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST, que realiza alguns estudos relacionados ao software em nuvem, à computação em nuvem, ele afirma que a nuvem ele é um modelo que permite um acesso rápido, sob demanda, adaptável, de uma capacidade de tecnologia de informação, como redes, servidores, armazenamentos, capacidade de processamento, que, a depender de um comando do usuário, ele é rapidamente provisionado, tá? Sem nenhum tipo de custo, sem nenhum tipo de esforço para atender aquela demanda, basta ele apertar um botão e este recurso tecnológico é liberado para ele, e também pode ser liberado ou deixado de ser fornecido conforme essa demanda não seja mais necessária, tá? Então, essas características são postas pelo NIST, de que seriam recursos de tecnologia da informação fornecidos, né, de acordo com a demanda do usuário, a partir de uma estrutura que pode estar conectada a partir de diversos lugares, eu consigo atender diversos usuários, até por meio de uma virtualização desses mecanismos de computação, tá? Então, eu teria uma impressão de que os recursos tecnológicos são ilimitados, porque a depender da demanda deste empresário, eu posso aumentar a capacidade computacional ou posso diminuir para atender essa demanda momentânea. Então, citando como exemplo uma empresa que tem um comércio de flores na internet e no Dia das Mães a demanda aumenta, então ele pode provisionar uma capacidade maior de recurso tecnológico neste momento, e quando para que o seu site não fique congestionado, para que ele possa atender toda essa demanda, e passado este evento, ele pode diminuir, então, essa contratação, já que a demanda irá diminuir, e ele não precisa tanto daqueles recursos. Então, isso evita o que está sendo ilustrado aqui
nesta imagem. A computação em nuvem, ela evita o superdimensionamento ou subdimensionamento de uma infraestrutura de tecnologia da informação que antes nós deveríamos fazer quando montávamos um negócio. Então, qualquer atividade empresarial que demandasse uma infraestrutura de tecnologia, ela se tornava muito cara porque era preciso, então, despender de um montante muito grande de dinheiro para comprar um certo número de computadores, servidores, equipamentos de rede, cabos, sistemas operacionais, enfim, roteadores, switches, tudo para atender esta demanda de tecnologia da informação interna, contratar profissionais de tecnologia da informação, tá? Que a depender da minha demanda, ela poderia ser ociosa, então eu compraria muito equipamento e grande parte dele ficaria ocioso, eu gastaria grande dinheiro que não seria ainda bem aproveitado, ou como eu poderia subdimensionar, então eu comprei menos equipamentos do que eu precisava ter comprado, e aí eu começo a ficar congestionado e tenho que gastar mais dinheiro para comprar mais equipamentos. Já na computação em nuvem, esta computação ela é fornecida conforme a demanda de cada empresário, eu não preciso mais mobilizar um grande capital inicial para a compra e aquisição desses equipamentos de informática, e nem contratação de pessoal para isso, e nem de contratação de um espaço reservado para esse tipo de equipamento. Eu contrato e pago de acordo com a minha necessidade, e se eu preciso de mais computação, eu contrato mais computação e permito, então, esta adequação do meu capital de uma forma mais lógica, de uma forma mais eficiente. Tá? Então, o NIST, ele estabelece 3 modalidades, a partir tendo por critério o grau de participação que o usuário tem nas tecnologias de informação. Então, o primeiro nível, que seria o mais bruto, né, seria o Infrastructure as a Service, que seria aquele nível em que seria basicamente de equipamentos físicos, onde, então, antes eu precisava comprar tudo, né, como eu acabei de dizer. Equipamentos de rede, equipamentos de armazenamento, servidores, enfim, equipamentos, sistemas operacionais, bancos de dados, tá? Agora eu posso deixar de gastar com esses equipamentos de hardware, eu não preciso mais comprar servidores, não preciso mais comprar capacidade de armazenamento ou equipamentos de rede, eu posso contratar alguém que me fornece essa infraestrutura. E aí eu me conecto a esta infraestrutura por meio da internet e passo a ter o controle apenas do sistema operacional, ou dos bancos de dados, ou de softwares de interpretação e de linguagem de programação, ou em outros aplicativos que instalarei nos computadores da minha empresa, do meu pátio. E se eu não quiser ainda esse tipo de custo, eu posso subir para o outro nível, que é a plataforma, em que um outro grau de custo seria dispensado da minha empresa. Eu não precisaria mais comprar, então, sistemas operacionais de servidores, bancos de dados, aquele Apache ou IIS, que seriam softwares de interpretação de linguagem de programação. Então, basicamente, a plataforma ela é um ambiente em que será fornecido para o consumidor deste serviço, dessa plataforma, dessa atividade, um ambiente de programação, de desenvolvimento de software e de testar esse software para que ele possa depois ser fornecido no mercado. Então, quem contrata geralmente uma plataforma está contratando todo esse patamar aqui de tecnologia, um ambiente de desenvolvimento de software, onde ele irá desenvolver o software para instalar internamente, para uso interno, ou porque ele é mesmo um desenvolvedor de software para fornecer para o mercado como um software as a service. Então, o consumidor de nuvem, o consumidor de plataforma, pode ser um fornecedor de SaaS, de software, porque ele utiliza esse mecanismo, essa infraestrutura, para ser um desenvolvedor de software. Isso possibilita que pequenos desenvolvedores, pequenos empresários, que antes precisava gastar tudo isso aqui para desenvolver um software, agora eles contratam mensalmente um nível de nuvem, uma determinada capacidade de informação, para poder ser, então, esse desenvolvedor. Então, esse software, a nuvem em si, ela representa essas duas camadas anteriores, a infraestrutura e a plataforma. É isso que nós conhecemos como nuvem. O software as a service, ele estaria instalado, é um software que ao invés de ser distribuído ao usuário
para que ele instale em seu computador, ele é instalado, então, nesse servidor, para que seja acessado de qualquer equipamento eletrônico, um tablet, um computador ou um celular. Então, você é capaz de acessar este software que antes precisava ser instalado no seu computador. Então, veja que o usuário de software, ele não tem mais à disposição de seu controle nenhuma aplicação, nem mesmo os seus dados. Ele pode deixar todos os seus dados armazenados em nuvem e pode também deixar todos os softwares que ele utiliza armazenados em nuvem, sem necessidade de instalar na sua máquina. Um exemplo que temos hoje de software na nuvem, que ainda tem a opção de instalar no seu computador, seria o Office 365. Mas ele não é o único exemplo. Por mais que a gente não perceba, mas o webmail, que está presente na nossa vida desde os anos 90, dá a possibilidade de acessar o Hotmail ou qualquer outro tipo de mecanismo de e-mail que a gente acessava pelo browser da internet. Esse mecanismo de e-mail é um software as a service. É um software que está instalado em um servidor que nos possibilita armazenar e ler e enviar e receber mensagens eletrônicas. Tá? Então, esse software as a service, o software que agora ele fica instalado no servidor e disponibilizado para o usuário distribuído para os usuários, por meio de um contrato de licença de uso, tá? Mesmo assim, há um contrato de licença de uso, para que ele apenas acesse remotamente. Mudou a natureza do produto, ele deixou de ser uma mercadoria, ou ele agora ele passou por isso a ser um serviço, só porque eu não entrego mais para o usuário nem o arquivo de instalação, nem mesmo a mídia física que contém esse arquivo. Então, muitos argumentam que com a nuvem, por ter uma necessidade de manutenção do consumo do servidor, testes, instalação de correções, atualizações, tudo isso agregado ao software, que tornaria tudo isso uma complexidade de utilidades e que seria no seu conjunto, então, um serviço. O problema é que tudo isso aqui é uma necessidade de cumprimento por demanda da própria lei, 9.609 do Código de Defesa do Consumidor, o software distribuído em mídia física, o software distribuído em download também, ele é exigido por lei instalações de correções, atualizações, monitoramento, assistência técnica, enfim, tudo isso é ainda aplicável tanto para o software distribuído em nuvem, quanto o software distribuído por download ou por mídia física. Então, quem estaria com a razão aqui? Os estados de que a nuvem ou mídia física são apenas formas de distribuição do mesmo software, nada mudou? Ou seriam os municípios que, na verdade, eles alegam que licença de uso de software, ele é passível de incidência do ISS sobre qualquer operação com software, não importa se é software de prateleira ou de encomenda, não importa se é por download ou por mídia física. Veja que a intensidade da guerra instaurada entre estados e municípios. Tá? Então, nós temos também a incidência de uma outra controvérsia nos streamings de conteúdo audiovisual. Então, a nuvem seria o streaming de software, né? E o conteúdo audiovisual, como músicas e filmes, estaria hoje dentro do campo de conflito de competência com os estados e municípios, não mais na dualidade mercadoria e serviço, mas na dualidade agora de serviço de comunicação e serviço de qualquer natureza. Voltando aqui para aquele slide lá do começo, os municípios, então, eles são competentes para instituir o ISS sobre serviço de qualquer natureza, desde que esse serviço de natureza não corresponda a um serviço de comunicação ou um serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Tá? Então, se houver a percepção de que estes serviços de streaming se confunda ou tenha uma proximidade muito maior ao serviço de comunicação do que com o ISS, então, do que um serviço de qualquer natureza, esse streaming, então, ele seria passível de tributação pelo ICMS e não pelo ISS. Então, analisando aqui a Lei Complementar 87/96, o conceito de serviço, na verdade, o fato gerador de serviço de comunicação é uma prestação onerosa de serviço de comunicação, que vai ser realizada por qualquer meio
para realizar uma comunicação de qualquer natureza. Pode ser uma recepção, pode ser uma transmissão, ou pode ser uma retransmissão. Então, veja que o serviço pode ser contratado tanto para receber uma mensagem, quanto para emitir uma mensagem. Basta que alguém queira uma mensagem, basta ter uma comunicação de qualquer natureza, sendo transmitida por qualquer meio, e que essa prestação seja onerosa. Então, em conflito com um serviço de TV por assinatura, ou numa análise do serviço de TV por assinatura, podemos perceber que o Netflix, por exemplo, ou outro serviço de streaming, ele passa a ter várias características semelhantes do serviço de TV por assinatura. Até porque existe, inclusive, nos Estados Unidos, que ainda não chegou no Brasil, o YouTube TV, em que ele fornece, por meio do YouTube, um pacote de assinatura, em que você terá acesso a um número de canais ou de emissoras de televisão que existem hoje nos pacotes de TV por assinatura, como Fox, CNN, Fox News, Cartoon Network, enfim, tá? Então, analisando aqui, em 2016, foi incluído pela Lei Complementar 157, na Lei Complementar 116 de 2003, esse item 1.09, que passou a tratar como serviço de qualquer natureza a disponibilização sem sessão definitiva de conteúdo de áudio e vídeo. Voltamos aqui para aquela discussão que a gente teve de software e de fitas de vídeo VHS, que aquela fita VHS era apenas um instrumento, um meio para transmitir aquele conteúdo, mas o conteúdo era apenas um objeto de direito autoral e que não era transferido definitivamente para o usuário, haveria apenas uma sessão de direito de uso, seja no software, seja no filme, seja na mídia física, seja fita de VHS. Então, esse item 1.09, pretendendo ser moderno e inovador, ele está trazendo uma discussão já da década de 90 de volta para a Lei Complementar 116, tá? Que já foi superada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que nos resta agora entender é se essa disponibilização por meio de streaming, utilizando uma infraestrutura de internet, que não é detida e nem fornecida pelo Netflix, se isso poderia ser enquadrado como serviço de comunicação. Mas analisando aqui a Lei Complementar 116, o item 1.09, junto com a Lei Complementar 87 de 96, que é a lei do ICMS, a gente percebe aqui que há uma similitude aqui com o serviço de qualquer natureza definido nesse item, com o serviço de comunicação definido na Lei Complementar. Porque disponibilizar é, na verdade, uma transmissão ou uma permissão, uma emissão de mensagens por meio da internet. E a lei complementar diz que a comunicação ela pode ser transferida por qualquer meio, que pode ser, inclusive, pela internet, ou por fibra ótica, ou via satélite, ou por outros sinais eletrônicos, e não necessariamente precisa ser eletrônicos. E aí já é um outro ponto de controvérsia também. Então, o Netflix, coloquei aqui o link do YouTube TV para vocês verem, esse slide ficará disponível para vocês, o link aqui para vocês verem o pacote de assinatura. Então, todo esse pacote de serviços do Spotify, Netflix, antes eu comprava um vídeo, e agora eu acesso esse Netflix por streaming. Só que esse streaming, ele está aqui no campo do audiovisual, muito mais próximo de um serviço de comunicação, de um serviço de TV por assinatura, ou ele servia, então, um serviço passível de incidência do ISS. O que essa lei complementar 157 fez ao trazer um streaming para o campo de incidência do ISS? Invadiu a competência dos estados, já que os municípios só podem tributar se for um fato, um serviço que já não esteja na competência do ISS, do ICMS, ou exerceu sua tarefa de dirimir conflitos de competência, e aí estaria dentro do seu campo de atuação, podendo então trazer o Netflix e o Spotify para o campo de incidência do ISS. Creio que aqui eu já ultrapassei o meu tempo do diálogo que me foi proposto para ter com vocês, tá? Eu creio que espero que tenha sido suficientemente claro e que tenha trazido todos os pontos de controvérsia aqui em relação ao software e essas tecnologias de streaming e do software em nuvem e transferido por download. Fico aqui os meus cumprimentos e o meu agradecimento pelo convite para participar aqui do Pensar Contabilidade
e espero vê-los numa próxima oportunidade, e espero que seja presencialmente, para que possamos ter um contato diferente do que este por meio de um vídeo à distância. Então é isso, muito obrigado pela participação de todos e uma boa noite. Nos vemos numa próxima oportunidade.